Se você programa em Python há um pouco mais de tempo, você provavelmente já viu os arquivos .pyi. Mas o que são esses arquivos? Para que eles servem e por que eles foram criados? Se você não sabe essas respostas, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje aqui na Pythonando. Então vamos lá, Dev, vamos entender aqui um pouco sobre os arquivos com a extensão .pyi. Normalmente, quando nós estamos codificando as nossas soluções em Python, nós colocamos o nome do nosso arquivo, por exemplo, app. E a extensão, que no caso a extensão para código Python é .py. Mas se você já programou um pouco mais de tempo, você deve ter encontrado em algumas bibliotecas, ou por exemplo, no próprio código nativo do Python, arquivos com a extensão .py e no final. E o que são esses arquivos? Para que eles servem? Primeiro eu quero que vocês entendam que, por exemplo, se eu digitar type aqui, eu já estou aqui com o meu ambiente virtual criado e ativado e com o arquivo app.py. E existem alguns objetos nativos da linguagem que eu nem preciso importar, como por exemplo o type ou o object, e todas as nossas classes herdam de object, por exemplo, de type. E eu quero que vocês reparem no seguinte, se eu pressionar Ctrl e clicar em type ou em object, tanto faz, poderia ser em qualquer um desses dois, eu quero que vocês percebam que eu vou cair dentro de um arquivo chamado builtins.pyi. Então já é um arquivo um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Da onde surgiu esse arquivo? Por que o i no final? O que significa esse i? Seria de implementação, de interface? Do que significa ele? E o que nós devemos colocar dentro desse arquivo? Reparem no seguinte, aqui a única coisa que tem dentro desse arquivo são importações, criação de tipo de dados, nós temos aqui uma classe, e dentro dessa classe, aqui nós temos alguns atributos, o tipo desse atributo, e eu nem devo definir nada, não atribuir valor para esses atributos, apenas definir que eles existem e um tipo. Para método, a mesma coisa, definir um método, o tipo de dado que ele vai retornar e o que ele recebe, e assim por diante. Caio, o que nós podemos reparar aqui? Dentro dos arquivos .pyi, a gente não vai colocar lógica de programação. Os arquivos .pyi no final são apenas uma forma da gente implementar um contrato de interface de dicas de tipos da linguagem Python. Então nós vamos informar... Opa, deixa eu melhorar aqui o zoom. Nós vamos informar para a linguagem, para outros desenvolvedores, por exemplo, se eu estiver desenvolvendo uma biblioteca, eu quero mostrar para outros desenvolvedores que uma determinada classe minha vai implementar X métodos. Esses métodos têm que ser implementados, por exemplo. Eles vão receber alguns parâmetros. Esses parâmetros têm que ter um determinado tipo de dado. Então, eu estou informando para o próximo programador, alguém que for utilizar a minha biblioteca, quais são os métodos que uma classe vai implementar e quais são os tipos de dados que ela retorna ou que ela recebe como parâmetro. E é basicamente para isso que servem os arquivos .pyi. Eles vão definir quais são os dados, os atributos, métodos e os tipos de atributos, parâmetros que esses métodos recebem. E, Caio, como que eu posso utilizar isso daqui dentro da linguagem Python? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fechar esse builtins.py. Imagina que eu quero criar uma aplicação onde eu vou ter uma classe pessoa. Então, class pessoa. E essa classe aqui vai implementar alguns métodos. Só que antes de eu implementar essa minha classe de fato, com a lógica e definir os métodos, o que eu vou pensar? Eu vou modelar o que será necessário para essa minha classe. Então eu modelo quais são os atributos que essa classe vai precisar, quais são os métodos que essa classe vai precisar e assim por diante. Então antes de eu começar a desenvolver, eu posso fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta, então new folder, e vou chamar de stub, que são de fato os arquivos .pyi, eles são chamados de stub. Esses arquivos, se eu fosse fazer uma tradução literal, seria esboço, para esboçar, fazer um esqueleto da minha classe. Então eu não vou colocar lógica, eu vou simplesmente definir quais são os métodos, atributos e os tipos de dados. Então isso daqui foi criado lá na PEP 484. Que é a PEP dos type hints, e lá são definidos os arquivos de stub, que são os arquivos onde nós vamos definir as dicas de tipos de um determinado conjunto de objetos e métodos dentro do meu código Python, certo? Então aqui os stub, eu posso criar aqui um new file com dunder.pyi, aqui eu coloquei u e não i, então vamos renomear. E aqui dentro do meu stub, eu vou vir em new file e vou criar aqui, por exemplo, base.pyi. Poderia chamar como eu preferir. Eu acho que base fica um nome interessante, eu gosto de chamar dessa forma, já que ele vai servir como base, como esqueleto, como esboço, stub, ok? E agora eu posso definir aqui dentro determinadas classes e métodos e o que será definido como esqueleto, como um contrato entre classes. O que a classe minha deve implementar? Por exemplo, eu sei que eu vou precisar de uma classe pessoa, lá no meu app.py. Então, eu já vou criar aqui minha classe pessoa. Eu vou definir um contrato.
quais são os métodos que a classe pessoa deve implementar e quais são os parâmetros que ele deve receber e quais são os tipos de dados que esse parâmetro deve manter. E qual é o tipo de dado que o método deve retornar. Então, o principal aqui é para ter dicas de tipos, ok? É para isso que o arquivo .py ou os stubs, se você preferir chamar, servem, ok? Então, por exemplo, essa minha classe pessoa aqui, ela vai precisar de um método chamado hash underline password. Ok, defini isso. Ela vai receber quais parâmetros? Self, porque vai ser um método de instância, e vai receber qual tipo de dado? O password. Perfeito. E agora eu coloco dois pontos, e aqui eu sou obrigado a utilizar o typing, porque senão não tem por que eu utilizar os arquivos .py ou os stubs, porque eles foram feitos para dicas de tipo, então se você deixa sem dica de tipo, basicamente é inútil você definir ele, certo? Então eu vou falar aqui que o tipo vai ser um str. Agora eu vou falar qual que é o tipo de dado que o meu método vai retornar, no caso, vai retornar um str também. Que no caso será uma hash da minha senha, que também vai ser uma string. Dois pontos, e aqui, como eu nunca coloco nada de lógica de programação, o que eu faço? Coloco 3 pontos, que é como se fosse ou o PES da linguagem Python, se fosse o PES, né? Passa para a próxima linha, não faça nada. Então, 3 pontos são mais utilizados do que o PES, certo? Se você quer falar que esse método é obrigatório, você tem que implementar esse método, você não pode criar uma classe pessoa. Sem a implementação do método hashPassword, você poderia fazer o seguinte: race, para forçar a geração de uma exceção. E qual exceção a gente gera? Not implemented error. Pronto. Então aqui, quem olhar para esse arquivo aqui base, vai saber que a classe pessoa, ela precisa de um método chamado hashPassword. Esse método, por que ela sabe que esse método tem que ser implementado? E ele não é opcional? Porque tem aqui o race not implemented error. Se tivesse uns 3 pontos, esse método seria opcional. E ela sabe também os parâmetros que esse método recebe e o tipo de dado que o parâmetro deve ser criado. Perfeito. Agora, quando eu for criar a minha class pessoa aqui, class pessoa, eu sei que eu preciso criar um método def dunder hashPassword, Esse método vai receber self, vai receber password, e ele é um str, e vai retornar none. Ótimo. E agora aqui eu posso fazer um print, posso programar aqui dentro desse método, print password. Então eu vou programar, fazer a lógica dentro do app.py. O base.py não tem lógica nenhuma, ok? Eu simplesmente defini que esse método é necessário a existência dentro dele. O que mais que eu poderia fazer aqui? O método dunder_init, por exemplo. Vamos supor que eu quero que o método dunder_init seja obrigatório. Então def dunder_init, ele vai receber self e vai receber, por exemplo, o nome. O nome vai ser uma string, str, 2 pontos, antes dos 2 pontos, vamos definir o que ele vai retornar. Vai retornar none, então nós não queremos que ele retorne nada. Aqui eu fiz errado, né? Aqui ele retorna str. Ótimo. Base.py, none, 2 pontos. E aqui eu vou colocar 3 pontinhos. Então não é obrigatório a implementação do método dunder_init. Caio, e se o meu método dunder_init, ele pode ter algumas variações de parâmetros? Ou seja, algumas vezes a classe pessoa, ela pode receber o parâmetro nome e senha, por exemplo. Mas se a pessoa quiser não passar o nome e senha, mas passar também altura e idade, isso também é válido. Isso seria que o Python não existe a sobrecarga, mas aqui nós podemos implementar isso através do overload. A gente vai criar e definir falando que o método init, ele pode ter vários parâmetros diferentes, uma combinação diferente de parâmetros. Então eu posso importar de type, então from typing, import overload. O que o overload permite a gente criar? A gente definir vários métodos com parâmetros diferentes. Então, por exemplo, eu vou falar que o init vai ser um overload. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um outro init com overload. Então, def dunder_init, vai receber self. E agora eu não quero receber nome, eu quero receber, por exemplo, um user ID, que vai ser um int. E eu posso também receber aqui altura, que vai ser um float.
ele vai retornar aqui, e nesse caso, se receber user ID e altura, ele vai retornar none também. Porque o dunder init nunca retorna nada, tá? Mas se fosse algum outro método, em um dos casos você poderia, por exemplo, o hash password, se ele recebe a senha, ele vai retornar str. Se ele recebe a senha e mais alguma coisa, ele retorna none, por exemplo. Então a gente consegue fazer essa diferenciação dos métodos em si, tá? Tanto dos parâmetros que ele recebe, quanto do retorno. Então aqui significa que essa minha classe aqui, eu posso ou não implementar o dunder init, mas se eu implementar, eu posso implementar ele de duas formas. Ou recebendo o nome, ou recebendo o user ID e a altura. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui, criar um def dunder ID, dunder init, recebe self, e agora, quero receber o nome, str, ele vai retornar aqui none, e aqui eu faço x é igual a tal, x, self, poderia fazer self.nome é igual a nome, ótimo, super válido também. Eu preciso criar um outro dunder init com user ID e altura? Não, é opcional. Então, isso que o overload faz para a gente. Ele nos dá a possibilidade de eu definir vários parâmetros para aquele meu determinado método e todas essas possibilidades serem válidas, tanto essa quanto essa. Isso seria o que a gente se aproxima de outras linguagens de programação como C# ou Java, de sobrecarga, beleza? E eu posso também, por exemplo, criar tipos de dados, tipo esse user ID aqui. Eu quero que ele seja do tipo user ID. Então eu poderia criar um novo tipo de dado aqui dentro. Então eu teria que fazer user ID vai ser igual. Aqui eu posso importar o new type. Então vamos fazer aqui new type. Então nós vamos criar um novo tipo de dado. New type, e beleza. Aqui eu vou passar o seguinte, eu vou passar o nome do meu tipo de dado, que eu vou chamar de user ID, e o tipo dele, que vai ser um inteiro. Agora, quando eu for definir aqui o tipo de user ID, eu vou definir como essa variável aqui, que é o meu novo tipo de dado, um tipo de dado que eu criei, user ID, certo? Agora, quando eu for, por exemplo, criar aqui, eu vou criar um método aqui, o user underline ID, e vou criar também, o que eu recebo lá? Quando é o user ID e a altura. Float. Certo, o user ID aqui, ele está errado, porque ele está como string, e eu preciso transformar ele em um user ID. Então, vamos voltar aqui, dar um Ctrl V, e vamos importar aqui também o new type lá, aqui também, beleza? Dentro do app.py. Overload a gente não usa aqui, então a gente pode apagar. Beleza, criei esse tipo de dado, e aqui eu vou falar user ID. Ótimo, e aqui vai ser x é igual a 1, só para ter alguma coisa aqui dentro. Ótimo, quando eu for instanciar essa classe, por exemplo, fazer p1 vai ser igual a pessoa, e eu vou passar aqui, por exemplo, 1, uma altura 1.73. Isso aqui estaria correto? Não, porque o 1 aqui, meu user ID, é do tipo inteiro. Isso daqui não pode acontecer. O que eu tenho que fazer então? Converter para user ID. Agora sim, isso daqui está correto. Ele está do tipo de dado na qual a minha classe espera e foi definida aqui no contrato onde a gente estabeleceu no stub, corretamente? Perfeito. Feito isso, agora nós podemos também utilizar o MyPy, que é um analisador de tipos do Python. Então, vou fazer aqui um pip install MyPy. Vamos supor que você, em vez de elaborar toda a sua interface aqui, o seu contrato, pensar tudo antes, você não fez isso daqui. Ok? Beleza, não fiz. Tá errado. O que eu preciso fazer agora? Eu iria lá, criaria o base.py, pyi, tal, e começaria a criar aqui o meu stub? Não, eu poderia simplesmente não ter essa pasta. E ok, implementei lá o meu app.py e agora eu quero que ele pegue isso daqui tudo que eu criei e agora ele crie automaticamente para mim os stubs, para eu não precisar ter que digitar todo aquele código lá à toa, sendo que eu já tenho aqui a maioria das definições já prontas. Eu quero que tenha que ter lá um hash password com str, tal. O que eu posso fazer? Já instalei o MyPy e agora eu posso fazer o seguinte, stubgen, e aqui eu passo a partir de qual arquivo eu quero gerar os meus stubs. Então, app.py. Quando eu pressionar um Enter, olha só, ele criou uma pasta chamada out,
Dentro dessa pasta, eu vou abrir aqui o arquivo app.py, então ele cria com o mesmo nome do meu app aqui que eu tinha, do meu arquivo, que no caso era app, e app.py, e olha só o que ele definiu aqui. Ah, aqui teve um probleminha que esse P1, por exemplo, aqui não deveria existir, certo? Beleza. Aqui tem 2 Dunderes aqui, estava errado. Tá, vamos apagar esse Alt aqui, porque isso aqui estava como método mágico que não existia, tá? Então eu quero só um underline aqui. Você, por exemplo, um método que eu uso dentro da própria classe, não é um método externo, ou algo do tipo. Poderia não ter também, a gente escolhe, tá? E agora sim está correto. Então eu vou rodar novamente meu stubgen, app.py, ele vai criar o meu out, e agora eu tenho app.py. E agora sim, olha só o que nós temos. Dunder init, ele não criou aqui o hash password, por quê, hein? Era para ter criado. Será que é por causa do Dunder ali antes? Vamos rodar novamente o stubgen, alt, app.py, e agora ele criou o hash password. O que eu queria falar para vocês aqui é que isso daqui não é perfeito. Por mais que ele crie boa parte conforme você esperava, ele não vai criar perfeitamente para você, tá bom, pessoal? Então isso daqui tem que ter intervenção humana. Você não pode simplesmente rodar o stubgen ali e pronto, aceitou que tá perfeito como você esperava. Na verdade, não. Ó. Aqui já tem o incomplete aqui que não era esperado. Então aqui, o que era esperado? Que eu tivesse aqui o meu user ID. Ok, agora sim isso aqui está correto. O meu Dunder init aqui, o que ele era? Ele tem que ser obrigatoriamente implementado. Então, race, not implemented error, agora sim isso aqui está correto. E o Dunder init também, ele era um overload. Então, vírgula, overload, 2 pontos, overload. E agora eu criaria o meu outro Dunder init, que seria com o meu nome, né? Se eu não me engano, que a gente tinha criado da última vez. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, e agora a gente poderia colocar aqui o nome. Nome, 2 pontos, str. Mas, por mais que eu tive que fazer essas alterações aqui no meu stub, isso já facilitou, eu ter gerado automaticamente já facilitou muito a minha vida. Eu não precisei criar o código inteiro. Imagina que eu tivesse aqui é que aqui uma classe estou com 2 métodos apenas, então isso aqui seria muito fácil de digitar. Mas imagina que eu tivesse uma classe com 10, 15, 20 métodos e vários atributos. Então isso daqui já traria uma dificuldade muito maior. Então o stubgen nos ajudaria. Mas obviamente não confie que ele vai fazer tudo perfeitamente. Porque não tem como ele saber se você quer que o método seja obrigatoriamente implementado ou não. Não tem como ele saber, por exemplo, se aqui está um Dunder init com esses parâmetros, não tem como ele saber se essa pessoa aqui poderia ser com outros parâmetros. Então você tem que especificar esse tipo de coisa que depende de intervenção humana, certo? Mas facilita muito a nossa vida, tá? Isso daqui, quando você vai criar uma biblioteca, por exemplo, é bem importante que você faça isso. Claro que isso daqui não é obrigatório, é algo a mais que você poderia criar dentro da sua biblioteca para facilitar quando outras pessoas forem utilizar o seu código, outras pessoas que estão desenvolvendo a sua biblioteca saiba como se fosse uma documentação dos tipos de dados que a sua biblioteca vai utilizar, certo? Obviamente isso aqui é um conceito muito mais avançado da linguagem Python, você não vai utilizar isso daqui em todo o projeto e nem precisa, tá bom? Você não deve sair utilizando aqui os stubs em todos os projetos, você tem que analisar se faz sentido para o seu caso. Se você não está desenvolvendo uma biblioteca, por exemplo, eu acho muito difícil isso daqui realmente ser necessário para que você utilize no seu dia a dia. É mais para quem está desenvolvendo bibliotecas e etc. Certo, pessoal? Então, basicamente, era isso daqui que eu tinha para passar sobre os stubs para vocês, os arquivos .py. Obviamente, eu não falei, mas você poderia criar também aqui não só métodos, mas também atributos. Então, por exemplo, x, 2 pontos aqui, str, int e assim por diante. Você pode criar atributos, tá? Você poderia definir funções aqui também. Em vez de classes, você poderia definir funções. Def soma vai receber a 2 pontos int, vírgula b 2 pontos int aqui também e vai retornar um float, por exemplo, porque você converteu para float e assim por diante. E você poderia fazer também com funções, métodos e atributos, certo, pessoal? E o MyPy que a gente instalou para fazer a geração automática dos stubs, ele é um analisador de tipo, então a gente pode utilizar ele para validar se nós estamos utilizando os tipos corretos na hora de passar e retornar os parâmetros das nossas funções. Então perceba só o seguinte. Vamos fazer a seguinte operação aqui no nosso código. Eu vou instanciar pessoa, então vou chamar P1, vai ser igual a pessoa, e eu vou passar aqui como parâmetro o user ID, vou passar como 1, e a altura eu vou passar como 1.73. Só que aqui eu estou passando como string, aqui eu estou passando como inteiro.
certo? E agora eu quero verificar, falar assim, beleza, escrevi todo o meu código. Será que em algum momento eu estou ferindo os tipos de dados da minha aplicação? Então eu posso executar o MyPy. Obviamente a gente já rodou o pip dele, então a gente já instalou. Então agora é só rodar MyPy, e agora eu coloco o nome do meu arquivo que eu quero fazer a validação. app.py. Quando eu pressiono um Enter, ele vai fazer toda a análise, e aqui é importante que vocês separem, pessoal, que ele faz a análise do nosso código sem executar ele. Então vocês não precisam se preocupar se isso daqui vai ser executado, o seu código Python, às vezes você está lidando com banco de dados e tudo mais, e vai ter alguma interferência negativa. Então o MyPy ele não executa, tá bom? Ele trata como se fosse um linter. Ele faz toda a análise sem executar de fato o seu código Python. E aqui, vamos ver o que ele está falando aqui. Está falando o quê? App na linha 9 aqui, que seria o hash password, ele não está retornando nada, e aqui no caso eu disse que ele retorna uma string, então ele já apontou um erro no meu código, que estava errado. Aqui ele falou que pessoa, o int é incompatível com o user ID. Então aqui ele está falando que eu estou passando o user ID como inteiro, e na verdade eu deveria passar aqui um user ID. Depois ele falou que o segundo argumento de pessoa é incompatível str com float. Então, vamos corrigir tudo isso? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é retornar, então, return uma string. Vamos retornar o próprio password aqui mesmo. Ótimo. Aqui eu tenho que converter o inteiro para user ID. E aqui, a minha string, ela tem que ser um float. Agora sim, teoricamente, na minha visão, não tem mais nenhum erro aqui. Mas pode ser que nós, seres humanos, tenham deixado passar algum erro, vamos ver, e rodar o MyPy. Quando eu rodo o MyPy, ele vai analisar e falou que não tem mais nenhum erro relacionado às dicas de tipos da linguagem. Então, nós podemos presumir de que todos os tipos de dados aqui, tanto de retorno de método quanto de recebimento de parâmetro, estão sendo respeitados, ok? Então, é sempre bom você utilizar o MyPy para que você consiga ter a garantia de que você não feriu nenhum tipo de dado e cause algum bug dentro da sua aplicação. Então é isso. No mais, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender para que serve os arquivos .py ou os stubs, se você preferir chamar da seguinte forma. Assim, obviamente, como eu já disse, não é algo para você utilizar rotineiramente, não é algo obrigatório que você deve fazer em todos os projetos. Na verdade, você vai fazer isso daqui raramente em algum projeto muito específico, mas claro, é importante você saber a existência deles, para caso você utilize uma biblioteca que tem esses arquivos, você saiba o que é, você sabe como analisar e como utilizar principalmente. E caso um dia você precise também definir esse tipo de coisa, você já sabe como fazer. Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixa um comentário aqui também para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo de Python e Django que nós promovemos aqui no canal. Mais uma vez, agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.